7h57 em Campos. Já voltamos com o Folha no Ar. Hoje, dia 8 de março de 2022, o programa especial em homenagem ao Dia das Mulheres, que, como a gente sempre falou aqui, e sempre fala, todo dia é o Dia da Mulher. Essa mulher que é guerreira, que luta, que vai aí bota a cara na reta e vai à luta para vencer os obstáculos, principalmente, né, essa questão da violência, desse terror psicológico, muitas das vezes impostos aí até mesmo pelos seus próprios companheiros, claro, e em alguns casos filhos, e a coisa, sabe, sai da dimensão que a gente consegue imaginar, como foi o exemplo que a doutora citou de pessoas que têm 6 processos, né, com 6 mulheres diferentes. Olha, 6 inquéritos de violência com 6 mulheres diferentes. Me lembrou até o caso daquele menino lá do Jairinho, né, também com várias mulheres, com vários problemas. Enfim, foi preciso chegar a uma tragédia, né, para poder a coisa ser esclarecida, a coisa vir à tona, né? Ainda se aguarda o julgamento, é claro. Bom, nesse programa que tem o oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e o apoio Unicred Norte Lagos, quem conhece, valoriza. O tema desse bloco agora é, na verdade, uma pergunta, e eu começo com a Suzy, fazendo essa pergunta. O dia de hoje, 8 de março, né, que nasceu lá nos idos de 1908, depois foi proposto em 1910 e, de fato, comemorado, né, em 1911, oficialmente, em várias cidades, né, em vários países, depois de um encontro com pelo menos 100 mulheres de mais de 70 países, e aí veio essa ideia, né, aquela marcha em Nova York, essa história toda que a gente já conhece, e aí em 1975 a ONU reconheceu o Dia Internacional da Mulher. Então não é uma data comercial, o que não significa que hoje você, né, possa dar flores, presentes, amor e respeito, como todo dia, a todas as mulheres, tá? Então tem data que é comercial, que a gente sabe muito bem, mas essa data de hoje também você não esquece, não, pode dar as flores como sempre, né, e o carinho como sempre. Ô Suzy, comemorar ou lutar nesse dia de hoje? O dia, assim, pela sua própria essência, como você mostrou, ele nunca foi de comemoração, né? Não é festa, não é assim, um dia de comemorar, é um dia de lembrar, é um dia de luta, é um dia de reflexão, né? E aí, assim, é dia, todo dia é dia. Por que existe um dia específico? Porque aconteceu um fato específico lá atrás, e assim, é importante que se lembre todos os anos, para que aqueles fatores que levaram aquele fato lá atrás não sejam esquecidos, até porque eles não foram superados até hoje, né? Assim, de uma maneira ou de outra, ainda as mulheres lutam seus ambientes de trabalho, lutam, como a gente estava falando no bloco anterior, por mais espaço, por mais reconhecimento, pelo reconhecimento dos seus direitos. Então, assim, não é de comemoração. Legal, dá uma flor, né? Dá um presente, ótimo, pode dar. Mas fundamental é que homens e mulheres lembrem desse dia, entendam esse dia, que é um dia de luta, é um dia de lembrar, de referenciar as mulheres, né, saber que as mulheres têm os seus direitos, que não são objetos, né, que não são propriedades de homens, né, e, de novo, falando aqui, não há nenhuma
uma guerra contra os homens, as mulheres estão querendo exterminar os homens, né, para ocupar os lugares delas. As mulheres querem continuar ocupando os lugares delas, né? Por que não uma mulher diretora de firma? Por que não uma mulher presidente de uma entidade? Por que não uma mulher num cargo de liderança? Por que não uma mulher, né, na Câmara, presidente da Câmara, que nunca houve, nem aqui, nem na federal, né? Entendeu? Então, assim, por que não? A cota para essa porcentagem de mulheres, como você falou antes, foi desvirtuada, vamos dizer assim, né, que foi para completar, e aí alguns partidos políticos, de novo, fora aqui de Campos, que aconteceram já punições, e aí essas mulheres serem, né, escada, trampolim para outros homens. E, na verdade, hoje é dia de luta, de lembrar a luta, que é a luta nossa de todo dia, né? Amanhã vai ser a mesma questão, amanhã a doutora vai estar lá na delegacia, infelizmente, de novo, recebendo um ou outro caso de mulheres espancadas, de mulheres agredidas, né? Você tinha falado antes, virtual, né, de maneira psicológica, né, que é aquela agressão de todo dia ali, você não serve para nada, você tá gorda, quando eu casei com você não era assim, fulano, como tá bonito, como você tá. Então, assim, essas agressões, né, que são, às vezes, em tom de brincadeira, mas que machucam muito e que vão, sabe, minando, né, o ego e a própria entendimento da mulher, que ela pode, que ela é boa, que ela tem capacidade. Isso vai minando muito. Então, assim, mais uma vez, respondendo a sua pergunta, hoje é dia de luta e de lembrar a luta. Perfeito. Doutora, hoje é dia para comemorar ou para lutar? Eu acho que quando a gente se fala de comemorar, lembrando que esse dia ele foi marcado por centenas de mulheres trancafiadas dentro de uma fábrica e que foram queimadas, fica um pouco complicado a gente lembrar desse fato e falar em comemoração. Mas, tirando esse ponto, eu acho que é um dia de comemorar e um dia de lutar. Comemorar os poucos avanços que a gente já conseguiu até aqui, e eu acho que a Lei Maria da Penha é o grande diferencial hoje, né, no Brasil, da questão das mulheres. Antigamente, a gente lembra que uma mulher com a cara toda arrebentada entrava na delegacia, às vezes o agressor saía primeiro que ela ainda teria que ir ao IML, fazer exame de corpo de delito, e o agressor assinava um papelzinho para casa. Hoje, com a Lei Maria da Penha, isso mudou. Só que a gente fala agora da luta, porque estou falando especificamente na questão da violência. A Lei Maria da Penha, ela veio com 3 pilares: o pilar preventivo, o pilar repressivo e o pilar educativo. E o que a gente vê na prática hoje é que se fala, se cobra, se divulga só o caráter repressivo. Porque batem mulher da cadeia, porque tem que denunciar, mulher denuncia. E não se fala do caráter preventivo, do caráter educativo. A Lei Maria da Penha está lá, é lei, que todas as escolas de ensino fundamental até 3º grau tem que ter a cadeira de educação de gênero e de violência. Aonde que a gente tem isso? Se Campos tem, eu desconheço. Faculdades, uma ou outra tem algumas teses de mestrado sobre isso, mas pouco se fala, pouco se discute. A questão de equipamentos de educação de homens agressores, né? Que são centros, tipo o AA, só de agressores. Mas se tem, está lá, está previsto em lei.
Tem homens que precisam, ele pode ficar preso 10 anos, ele vai sair, ele vai continuar fazendo a mesma coisa, porque o patriarcado está dentro dele. Ele acha que mulher é propriedade dele, ele acha que mulher serve para cozinhar e botar o prato dele na mesa, e isso ele não vai mudar com cadeia, com prisão. Então, assim, lógico, o caráter repressivo da lei, ele é uma necessidade. Tem hora que a gente tem que estancar aquilo ali com cadeia mesmo. E as medidas protetivas. Porque muito se fala, a medida protetiva é um papel. De que me adianta um papel? Adianta sim. Adianta sim. É o meio primeiro da gente estancar aquilo, afastar aquele agressor, muitas vezes afastar ele até da casa. E se ele descumprir isso, ele é preso. E eu te falo, não tenho números aqui para te falar, mas o grande percentual, posso te falar, 90% das prisões, sem ser o flagrante, as prisões preventivas hoje, 99% é descumprimento de medida protetiva. Isso o judiciário entende essa questão e funciona. Agora, querer que a Lei Maria da Penha resolva esse problema só com a questão criminal, sem se aplicar os outros pontos que ela determina, a gente vai ficar rodando em volta dessa fogueira, entendeu? A gente vai ficar em cima disso, porque a gente tem que agora, eu acredito muito, que se tivesse a questão da educação, para a gente trabalhar a próxima geração, porque essa aqui a gente tem que remediar. Agora a gente tem que pensar na próxima geração, com educação de gênero, com o que a Suzy falou, a própria família, educar os filhos de forma diferente, entendendo que meninos e meninas são iguais, com os mesmos direitos, com as mesmas obrigações domésticas, porque quantas e quantas vezes eu fui criada assim, eu tinha que ajudar minha mãe a arrumar a casa, meus irmãos iam para o quintal jogar bola, entendeu? Isso vai internalizando de que nós somos menores, não é essa a questão. Então, se a gente partir da geração que está vindo agora, com certeza absoluta, a próxima geração vai ser de adultos mais conscientes, entendendo que as questões a gente não resolve com violência, não resolve com opressão. Mas o caminho é muito dificultoso, porque as políticas não são implementadas. Suzy, aí dá um desfecho de um programa, só esse comentário da doutora, muito, muito importante, né? Como é que você vê essa questão também da educação ou da falta dela, no caso, como citado pela doutora Ana Paula, muito bem, acho que a gente presencia isso no dia a dia do que a gente acompanha, e aí aquilo que a senhora falou, vai para a rede pública, municipal, estadual, para a rede particular, vai para o primeiro ao 9º ano, vai para enfim, né? Como é que é essa questão, Suzy? Como é que você encara também essa situação? Você é criada numa família de mulheres, como você falou, ainda já nasceu mais umazinha agora, né? Talvez com situações diferentes, mas como é que você vê essa posição? E vê uma solução para isso, né? Porque aí é através dessa crítica que a gente vai tentar encontrar essa solução. Como eu falei antes, a doutora falou agora, assim, existem homens que precisam muito ser tratados, né? Assim, um tratamento mesmo, um acompanhamento, mas assim, a educação em casa, a educação nas escolas, e isso é independente se é escola pública, privada, porque por muito tempo, e às vezes só vem à tona a violência contra a mulher, quando é uma mulher de uma classe menos favorecida, mas a violência acontece em todas as classes, né? E às vezes não vai pela vergonha, então isso não vem a público pela vergonha, ou porque é o camarada que comete aquela violência é um empresário, é alguém reconhecido na sociedade, e aí até desqualifica, né, uma possível crítica ou denúncia da mulher. Então, isso acontece, mas a gente já viu, assim, várias vezes, em um passado bem recente, um ex-marido que matou uma juíza na frente dos filhos, no Rio,
né? Então, assim, não, né, não tem medo nem do juízo, né? Sabe que é a mulher da lei e tal. Isso acontece muito e acontece em todas as classes sociais. Então, acho assim, passa pela educação, para a gente não reproduzir, né, nos nossos filhos, nos nossos netos, o que se aprendeu lá atrás. Se você aprendeu e viu que não é legal, por que você vai reproduzir aquilo ali, né? E a gente, na minha família, é uma família de mulheres, a gente tem um menino, né, hoje um homem, que é o Lucas, mas, assim, ele sempre foi criado, né, de uma maneira igual. Minha irmã, né, você fala aí das bravas, a minha irmã é brava a beça, né, e assim, foi ótimo, né, porque Lucas cozinha, Lucas arruma a casa, como o pai dele também, o pai dele era assim. O meu pai, por mais que fosse uma pessoa que, sim, né, tivesse que era uma coisa, uma cultura de antigamente, né, do homem boêmio, né, do homem que tem muitas mulheres, né, e era toda uma complexidade, era também, assim, ficava com a gente, penteava cabelo, cozinhava, mas era complicado nessa parte aí. Mas era, né, a irmã falava assim, ó, nunca me bateu em mim. Aí eu só pensava assim, mas né, tinha outras mulheres, mas era também um recorte daquele momento da sociedade, né? Não que não aconteça hoje, mas era uma coisa assim mais permitida, né, entre aspas. Mas, de qualquer forma, é um momento, como a doutora falou aí, dos pilares da Lei Maria da Penha, por que não as escolas hoje estão ouvindo isso, pensarem nisso, né? Pensarem em levar essa discussão, não só hoje, não só, vou fazer no mês de março especial, de maneira esporádica, trazerem esse tema também para assuntos para as crianças, trabalhos escolares. Quantas vezes acontece, a gente vê falando, né? Às vezes tem um trabalho, tem um debate sobre educação sexual na escola e alguma criança relata o fato de estar sendo abusada dentro de casa. Então, isso é também uma maneira delas se expressarem. Então, é importante também que as escolas repensem isso, façam seu papel também de levar a educação. Eu sei que a escola não tem a obrigação de educar uma criança, mas ela tem a obrigação de educar um ser humano para o seu futuro, né? E para o futuro da sociedade. Então, seria importante também esse pensamento e levar esse reconhecimento, esse esclarecimento desde os pequenininhos, né? Para que eles não reproduzam isso mais tarde. Se a gente começa no berço, né, não dá errado. Eu não acredito em outra solução. Porém, a doutora Ana Paula falou uma coisa muito interessante. É aquela coisa, né? Temos que remediar essa geração que está aí. E eu quero entender, doutora, um pouco sobre o que a senhora pensa sobre remediar. Porque a Lei Maria da Penha tem punições sérias, severas e essa coisa toda. Aliás, até a gente conversava aqui internamente e a senhora me revelou um fato que eu fiquei até preocupado. Em todas as estatísticas que a gente acompanha, a pandemia fez crescer o número de violência contra as mulheres. Como é que foi Campos e como é que é? Até porque a gente está na pandemia ainda, né? Agora com flexibilizações aí, né, muito maiores, praticamente estamos na fase verde, depois da fase verde é só a fase branca, que aí libera geral. E mantém o uso obrigatório de máscara nas ruas, que não dá multa e não dá nada e vai por isso mesmo. É aquela história, né, que a gente fala do brasileiro. Só pega se der multa, se doer no bolso. Como é que foi esse período mais restritivo da pandemia na DEAN, por exemplo?
Olha, assim, especificamente de relatos de mulheres assim, eu apanhei, ou sofri outros tipos de violência por uma questão de que meu marido estava mais em casa, por questão de que não saímos. Eu escutei isso muito pouco. E a questão da violência doméstica, se falar assim, aumentou o registro, diminuiu o registro, a gente nunca sabe, na verdade, porque o número de registros está aumentando porque está havendo mais violência ou porque as mulheres estão tendo coragem de denunciar? Porque a violência doméstica a gente sabe que existe em tudo quanto é lá, como o Suzy falou. Eu tenho certeza que todo mundo conhece uma amiga, um parente, alguma mulher, alguma conhecida que já relatou algum tipo de violência, seja doméstica ou seja em via pública. Todo mundo, todas as mulheres ou já sofreram ou conhecem alguma que sofreu. Então, assim, o número é muito grande e que não reflete em registros. Então, quando esses registros aumentam, diminuem, a gente nunca sabe qual é o fenômeno. Mais violência ou mais denúncia. E a questão da violência contra as mulheres especificamente, e dessa questão de remediar a geração de hoje, é porque a mentalidade hoje, ela ainda é muito machista. A gente sempre fala assim nos meios do tal do patriarcado. O que é o patriarcado? É esse sentimento, essa concepção de que o homem é superior à mulher, de que a mulher deve alguma forma de satisfação ao homem, seja pai, seja irmão, seja marido, namorado, etc. e tal. Aonde que isso fica mais explícito? Mais explícito, eu vejo isso em todos os casos que eu já trabalhei de feminicídio ou de tentativa de feminicídio. É a expressão básica do patriarcado. Se você não for minha, você não vai ser de mais ninguém. E aí ele mata. Isso é o resumo. Qual é o sentimento do homem? Essa mulher é minha. Ela tem que fazer o que eu quero. Se ela não quer ficar comigo, como pode? Como pode eu, lindo, maravilhoso, gostoso, ela não me quer? O homem não aceita. Não aceita. Se a mulher decide terminar o relacionamento, é o que a gente chama de fase crítica. É o fim do relacionamento quando essa mulher quer sair. Ali ele ameaça, ali ele agride, ali ele faz tudo. E se não tiver a repressão ali na hora, isso tem grandes chances de desencadear o feminicídio. Porque esse sentimento, os homens, no geral, eles não é só uma questão de não aceitar que a mulher vai embora ou que a mulher não queira mais ele. Às vezes, por ele até aceita, mas ele tem, tipo assim, o que a sociedade vai pensar de mim, como que essa mulher vai embora com meus filhos, vai botar outro macho para cuidar dos meus filhos, e daí vira essa bola de neve, mas tudo ligado à questão, essa mulher é minha. Quem decide o que ela vai fazer sou eu. Ela não tem capacidade de decidir sozinha. E é essa raiz que desencadeia todos os problemas que a gente tem. E por aí vai isso. E a questão do machismo, ela tem que ser trabalhada na cabeça dos homens e na cabeça das mulheres. Porque as mulheres também, não aquelas de causa a violência, não estou falando isso, mas assim, trabalhar as mulheres na questão do empoderamento psicológico dessas mulheres, porque, tipo assim, eu estou falando da minha condição de mulher, né, que tem emprego, que tem salário, etc e tal, mas não entra na minha cabeça uma mulher que se sujeita há anos a um relacionamento, igual o Suzy falou, você não presta para nada, você é feia, você é gorda, olha fulana como é bonita, para que eu fico às vezes olhando para mulheres, se eu vou falar, eu já escutei isso de médicas, de mulheres que ganham 30 mil reais por mês. Aí eu falo assim, gente, como que pode ter tamanha dependência emocional, psicológica, o que seja de um homem desse? Então, a gente precisa falar para essas mulheres, não se sujeitem. Se um homem te chama de feia, te chama de gorda, corta ali na hora, porque se ele chegou a esse ponto, daqui a pouco ele está te batendo, daqui a pouco ele está fazendo coisas horríveis com você, porque não dá, é a base do respeito da relação já se cortou ali. Então, se ele tem capacidade para te falar isso, por que você vai ficar com ele? Por que você vai ficar com um homem que te trata assim? Mas em outros setores ele é ótimo, ele não é assim 100%.
que é o ciclo, né? O homem faz, daí a pouco ele arrepende, ele jura amor, que nunca mais vai fazer, dá presente, dá bombom, dá flor. É o príncipe e o monstro. Ele oscila entre o príncipe e o monstro. E ali a mulher vai ficando dentro. Então, se ela consegue entender que a violência é esse ciclo, a gente já começa a dar a base a ela para ver a luz lá na frente, para começar a sair. A questão de dependência financeira, isso aí é política pública, né? Porque também é um ponto, mas eu acho que hoje eu acredito que a dependência financeira ela é mais fácil de resolver do que a dependência emocional de mulheres. Porque a dependência financeira ela pode ter ali, hoje tem o CEAM, tem o CREAS, que lógico que não funciona 100%, mas já é um norte para essa mulher se fortalecer, arrumar uma casa popular, arrumar um emprego, ter alguma chance de se sustentar sozinha. Agora, quando a gente parte para a questão de... o que eu acho mais duro é porque essa dependência emocional de mulheres, ela também é um reflexo do patriarcado, porque tem mulheres que não conseguem se ver sozinhas, porque uma mulher solteirona, ela é pior do que uma mulher casada que tem um lar estabelecido. Então, até isso é reflexo desse patriarcado, porque nós julgamos. Essa mulher que não casou, essa mulher que não para em casamento nenhum, essa mulher, entendeu? É esse ranço. Então, tipo assim, a gente tem que se libertar disso, acabar com esse pensamento e reverter esse jogo. Eu estou sozinha, eu terminei meu casamento porque fulano era assim, porque eu não me sujeito a isso. E trabalhar também a cabeça masculina. Eu sempre falo, as campanhas, eu vejo campanhas, né, de violência contra a mulher, que também é preconizado na Lei Maria da Penha, mas é sempre direcionada à mulher. São aquelas campanhas que eu falo assim, gente, já tem... Agora até me perdi, a Lei Maria da Penha de 2006. Até hoje é a mesma... 16 anos. 16 anos. Até hoje são aquelas campanhas sem aquela mulher com o olho arrebentado, com aquela cara de sofrido. Denuncie, desligue 180, denuncie, tá? A gente já sabe. Mulher que está sofrendo violência, diga não à violência. Tipo de violência, ok, todo mundo já sabe, tem que denunciar. Vamos partir para frente. Tem que fazer campanhas direcionadas a homens. Fazer isso aqui está errado. Fazer isso aqui está errado. Porque até hoje, todo mundo sabe diversas campanhas que a violência é física, é psicológica, é moral, é sexual, é patrimonial. Aí até hoje eu vejo lá autores de que ameaças horrorosas, tudo gravado, em áudio de WhatsApp. Mas eu estou sendo presa porque eu nunca encostei a mão nela. Até hoje a gente vê isso. Eu falo, meu senhor, ameaçar é crime, mas eu não encostei a mão nela. Entendeu? Então, tipo assim, as campanhas têm que ser mais direcionadas, tem que ser umas coisas mais claras, mais objetivas. E ok, a mulher tem que denunciar, ok, ela já sabe. Temos que trabalhar os mecanismos que impedem ela de fazer essa denúncia. Por que denunciar? Ela sabe onde tem uma delegacia. Posso falar lá de uma mulher quilombola, de uma mulher lá do interior, do Morro do Coco, às vezes ela não sabe, mas essas são exceções. Na grande maioria elas sabem onde procurar, sabem onde denunciar, sabe que hoje tem o CEAM. Depois que criaram o CEAM em Campos, não sei para quem explicando, o CEAM é um centro especializado de atendimento à mulher, nas questões psicológicas, jurídicas, são separadas da delegacia, mas elas se complementam. Quantas e quantas mulheres hoje chegam à delegacia através do CEAM? Não tiveram coragem de procurar a delegacia, mas foram primeiro ao CEAM e ali o CEAM comunica com a gente e esse trabalho vira conjunto. Então, as mulheres sabem aonde procurar. O que a gente precisa trabalhar é o empoderamento para elas denunciarem e trabalhar a questão dos homens de esclarecimento do que o que eles fazem hoje é errado e desses reflexos de patriarcado que está em todo mundo, inclusive em mim, posso que lá um pouquinho Suzy tem, você tem, porque todos nós dessa geração temos. Uns evidente, né? Outros mais tranquilos, E engraçado, ontem eu conversava com o Suzy na hora do teste do Skype. Eu falava, Suzy, eu vou comentar sobre uma questão
Vou respeitar a hora da senhora, tá, doutora? Pode deixar, já são 8h27. Mas só para. Eu tô até sem relógio para não ficar estressado. Ah, então pronto. São 8h15 ainda, calma aí. Olha o terror psicológico. Mas eu falava com o Suzy e quero deixar para vocês duas opinarem sobre o que eu vou falar. Claro, eu trabalho com propaganda, que é diferente de marketing, diferente de publicidade, né? Então, assim, há muitos anos, não é que eu seja bom, é que eu acabei desses 30 anos fazendo tanta propaganda que eu aprendi uma coisa. Que palavra que eu posso usar? A propaganda impactante, ela dá muito mais resultado do que às vezes uma promoção, do que às vezes um preço muito baixo, sabe? E eu tenho duas ideias formadas com relação a duas campanhas nacionais que para mim não surtem efeito absolutamente nenhum e se gasta um dinheirão com isso. Se vocês não têm ideia de quanto o governo federal gasta e o governo estadual gasta com tal de campanha da dengue. Vocês já viram alguém parar 10 minutinhos por dia, por semana, sei lá quando é que é a campanha ridícula, para matar mosquitinho no quintal? Eu não conheço ninguém que cumpra aquilo. Tire 10 minutinhos do seu dia e vá lá matar mosquitinho. Tire 10 minutinhos, é o raio que os parta. Ou você mata o mosquito ou o mosquito mata você. Acabou, gente. Bora, vamos partir para a guerra contra o mosquito. É nesse nível que eu penso. Uma outra coisa, é igual assim, você vai na televisão, no rádio, ou num local está lá escrito, diga não à violência contra a mulher. A senhora acabou de falar isso, doutora. E eu quero ouvir as duas sobre esses temas, assim. O meu pensamento bate exatamente com o da doutora Ana Paula, acho que a Suzy também. Eu quero ouvir de vocês, que aqui a opinião que importa é de vocês. A campanha tem que ser contra a violência da mulher, ela tem que ser para quem está cometendo a violência. Não é para quem está sofrendo. É igual aquela coisa de acidente. Enquanto não resolveu se colocar cinto de segurança. Tinha época que a gente observava, né, outdoors com carros amassados, tombados, acidentados e tal, e ali morreu porque não tinha um cinto de segurança. Não adiantou nada. Veio a multa, todo mundo usa cinto de segurança. Tem dia que eu sento nessa cadeira aqui, eu fico procurando o cinto de segurança, de tão com medo de ser multado. O negócio é psicológico. Então, não precisa colocar terror psicológico, mas é assim, tipo assim, um cartaz preto, meio impactante, tenebroso mesmo, e com um dedo apontado. Se você comete violência contra a mulher, cuidado, estamos de olho em você. Claro, aí você vai chamar os especialistas lá, eu tô comentando assim, o que vocês pensam sobre essa mudança nesse linguajar, né, nessa comunicação? Suzy. Pode falar. Assim, num primeiro momento, né, por que as campanhas eram assim? Porque as mulheres tinham realmente essa vergonha de denunciar, esse medo de denunciar, não sabiam a quem recorrer, né? Iam para a delegacia, eram atendidas por homens, né? E aqueles homens ali muitos davam menor importância. Não vão registrar não, você tem certeza que você quer registrar? Depois você vai voltar para ele. Tinha aquele tom jocoso. E elas precisavam entender, né, quais eram os caminhos, onde elas podiam ficar. As delegacias especializadas em mulheres são importantíssimas, né, porque ali elas têm um acolhimento, elas falam com outras mulheres, e se elas falarem com homens, os homens ali, eles estão, né, têm um treinamento especial para atender aquelas mulheres. Então, assim, era importante isso, né, naquele momento. Acho que se perpetuou,
né? Ficou mais cômodo, que, como, né, tudo da vida, né? Deixa aí. Mas é importante, sim, que se mude isso, né? Que faça esse despertar no homem também, sabe? Ele sabe que não pode fazer, né? Mas que ele seja lembrado de uma maneira mais efetiva mesmo, de que não pode, não deve e que vai ser punido, né? Se cometer um ato desse. Acho que a Suzy resumiu bem. A questão foi de fases, né? Nós tivemos a primeira fase, justamente como ela falou, de que tínhamos que esclarecer da denúncia, onde que faz, etc. e tal. Só que se passaram 16 anos e a gente viu que os resultados não aparecem. A gente não pode continuar fazendo a mesma coisa, porque a gente vai obter os mesmos resultados. Alguma coisa tem que ser mudada. E eu acredito que esse mote de campanha aí já passou da hora da gente mudar essa chave. Virar essa chave aí e até mesmo com exemplos, né, de que tem punição e de que funciona, né, doutora? A coisa não é... Ou seja, o buraco é mais embaixo, não é assim, não. Com certeza. Mas olha, tem tema aqui para a gente conversar o programa inteiro. A senhora falou, só para a gente fechar, prometo, eu citei o medo, mas a senhora levantou uma outra questão muito importante que precisa ser abordada, e aí uma mulher falando, uma jornalista e uma delegada, uma jornalista e uma delegada falando, tem muito poder, tem muita força, sobre justamente essa questão da psicóloga, da psicologia da coisa. Entre o medo e a vergonha, esses dois me parecem então estarem bem ali pareados no topo sobre o impedimento, sobre a barreira a ser quebrada pela mulher. Tem medo de sofrer consequências por conta talvez da impunidade que ela imagina, e a senhora levantou, doutora, que tem essa questão. Muito mais do que o medo é a vergonha, ou pelo menos os dois estão iguais. Como é que é no enfrentamento diário aí, conversando com essas mulheres? Como é que é essa reação delas? Quando elas chegam até a delegacia, esses dois, o medo e a vergonha já caíram. Alguma coisa aconteceu para elas chegar até nós. Então, esse primeiro momento, às vezes ele precisa ser quebrado por alguém da família, por uma amiga próxima, por institutos como o CEAM, às vezes o conselho tutelar, que às vezes a mulher fala para a conselheira tutelar uma questão de filho, mas ela acaba relatando a questão dela. Então, tipo assim, são vários canais que ela pode chegar, ela pode ser acolhida e ter as primeiras instruções para chegar até a delegacia. Agora, sim, eu sempre falo para as mulheres que é um pensamento, acho que meu, assim, como mulher, porque antes de tudo, antes de ser delegada, eu sou mulher. Eu acho assim, todas as mulheres que sofrem algum tipo de violência, de qualquer forma, muitas vezes ela pensa primeiro nos filhos, ela pensa em preservar o casamento, em preservar a família, muito na questão dos filhos, porque meu filho é muito apegado ao meu marido, etc e tal. E isso não sou eu que estou falando, isso é estatística, isso é estudado. Um lar violento para a criança é muito melhor do que um lar sem pai, entendeu? Então eu sempre falo, muito pior. Um lar com violência, em questão de trauma, de tudo que pode acontecer na cabecinha de uma criança, de um adolescente. Viver num lar violento é pior do que viver num lar sem pai. Porque os laços de filhos com os pais, isso independe dos laços da mulher com o homem. Se rompe um, mas não necessariamente se vai romper o outro. Do pai com o filho é direito até da criança ter a convivência com o pai. E que às vezes muitas mulheres não entendem isso também. Porque eu me separei, porque ele não pode me ver, que não sei o que lá, e quer também impedir o pai de ver o filho. Isso tudo vai gerando conflito. Então, assim, pense primeiro em você.
Pense primeiro em você, na sua vida, na sua segurança, e porque junto com você vão seus filhos. Questão de vergonha. Eu acredito que a maior vergonha que a gente sofre é de sofrer calada, é de ser soterrada por aquilo e ficar vivendo refém de uma violência que não é você que está praticando. Você tem vergonha de quê? Quem tem que ter vergonha é ele, não é você, entendeu? Então, todas essas coisas precisam ser trabalhadas direto para a mulher, para ela entender que não adianta ela querer viver nisso, sublimar o que está acontecendo dentro da casa dela, porque isso vai ter reflexo nela no futuro, quiçá um feminicídio, e nos filhos. Não pensem nos filhos, porque os filhos vão ficar melhor sem essa convivência com a violência. É isso que eu vejo no meu dia a dia. Perfeito, perfeito. Bom, Suzy comentou o tema? Desculpa, eu... Não comentei. Por favor. Todo mundo tem, assim, né, uma conhecida, eu já fiz, né, eu trabalhei quando eu entrei no jornal, eu trabalhei 1 ano em polícia, e depois falei com o Aloysio, que era editor, falei, vou sair, porque naquela época todo mundo, de geral, fazia polícia. E aí, depois de 1 ano que eu entrei, eu falei com ele que eu ia sair do jornal porque eu não tinha condições de fazer aquilo, porque eu morria todo dia quando eu ia fazer. O último caso, sempre conto, foi uma coisa que me marcou muito, foi um caso lá em Travessão. À época, Travessão acontecia muito caso de feminicídio, não tinha nem esse nome, né? Mas acontecia muito. E eu fui, o jornal não tinha domingo, né? Só não tinha jornal segunda, né? Então a gente cobria o que aconteceu no domingo, na segunda-feira. Aí a gente foi cobrir, um homem tinha matado, né, a ex-companheira lá. E a gente foi, era um quintal assim, grande, com várias casas da mesma família. E a gente foi lá cobrir e tal, aí ela deixou um garotinho, acredito eu, que tinha 1 ano, 2 anos, alguma coisa assim. Aí eu, conversando com uma parente, ela falou, foi ali e tal. Aí, né, fotógrafo, a gente pode fazer uma foto aqui? Pode. Aí foi fazer a foto. E aí ela estava com o garotinho, botou o garotinho assim em cima. A moça tinha sido assassinada pelo ex-marido em cima da cama enquanto amamentava o filho. E aí aí botou a criança e ainda tinha marca de sangue da mãe ali naquele colchão. Ali eu falei assim, não dá mesmo para mim, para eu fazer polícia, porque eu tinha filho pequeno, né? E assim, era um consumir todo dia. E só contando assim pelo impacto que aquilo teve, né, para mim. E tinha, como eu falei com você, né, que minha mãe, né, tinha aquela relação com meu pai e tal, mas tinha uma coisa que a mamãe ensinou a gente desde cedo. Não deixa dar o primeiro tapa, não deixa fazer a primeira ofensa. Primeiro que vocês olham, porque tem uma coisa também, minha mãe achava qualquer coisa que a gente fizesse a coisa mais maravilhosa do mundo. Ela achava as filhas delas, assim, as maravilhosas. Então, isso passou muito pra gente. E ela falava, não deixa, porque não melhora. A gente vai achar que melhora, a gente vai achar que, não, dessa vez vai ser diferente, então não, mas não vai. Então, assim, infelizmente, assim, raríssimo, se ele não procurar um tratamento, se ele não procurar, se tiver uma consciência, um fenômeno muito grande, não vai melhorar, infelizmente. E é um ciclo, né, uma bola de neve, aquilo só vai crescendo. Primeiro sabe, você não fez, a comida tá ruim, você tá gordo, fulano tem filho junto ao mesmo tempo que você, mas tá tão bem,
E aquilo ali vai crescendo. E a hora que você achar que não dá mais para você, ele vai achar o quê? Pô, como a doutora falou, como assim que ela está querendo me deixar? Eu vou sustentar, às vezes a pensão é uma coisa assim, absurda, sabe? R$ 300, R$ 200, vou sustentar a mulher, vou sustentar macho com meu dinheiro. Ela está usando meu dinheiro para cuidar, dizendo que é para as crianças e não é, como se fosse assim, a maior maravilha do mundo. E isso, de novo, acontece lá nos mais pobrinhos. Isso acontece quantas vezes a gente vê cantor, ator, com ameaça de prisão ou sendo preso porque não quer pagar a pensão. Acho um absurdo pagar, né, tantos mil, né, no caso de um ator, né, tantos R$ 1.000 para a criança, mas ele está lá vivendo a vida de rei, mas acha que a mulher tem que dar um jeitinho, né? Tem que fazer alguma coisa para ela se virar. Então, assim, é uma responsabilidade dos dois. O filho foi feito para os dois. Os laços, como a doutora falou, eles não se rompem. Se romperem, melhor ainda, porque antes, se o pai se afastar daquela criança porque separou da mulher, você já viu que ele não é um bom pai. Então, antes, né, separado e afastado, sem dar palpite errado, do que lá só para infernizar ou para ficar colocando a criança, né, em uma situação difícil, inclusive até de uma situação de violência. Então, não melhora, né, assim, procurar mesmo se entender e saber, estou mais gordinha? Estou. Que boa, né? Porque a gente tem história para contar. Estou mais velha? Estou, graças a Deus. Sabe por quê? A novinha lá de trás não chegou ainda, né, na idade que a gente está. Então, que ótimo. A novinha lá de trás, que está lá com ele agora, naturalmente vai achar, né, que aquele cara ali, daqui a um tempo, não tem mais serventia para ele. Então, assim, deixa, desapega, né? Existem outros relacionamentos. Às vezes a gente acha que o momento que a gente está é a nossa vida, define a nossa vida, que não define. A vida é muito maior que isso, a vida é muito maior do que aquele momento. A gente enfrenta crise, sim, dói, sim, a gente sofre por amor, sim, a gente sofre porque vê aquele relacionamento que a gente apostou tanto, quis tanto. Como a doutora ali falou, né, que às vezes os pais falam, eu falei para você não casar com esse traste, eu falei que isso não ia dar certo. Né, é ter a humildade, sim, gente, não deu certo, né, né, às vezes a gente fala que ia dar certo, achava que ia e não deu, e tudo bem, né? A gente sofre sim, a gente chora sim, a gente passa aquele período de luto, né, interno sim, mas ele vai ter outra, a mulher pode ter outra ou pode não ter, né? Minha mãe ficou viúva com 42 anos, amava meu pai, eu não quero mais, já cumpri minha parte, agora quero acordar a hora que eu quero, dormir a hora que eu quero, fazer comida, se eu quiser, fazia tudo do mesmo jeito. Mas era assim, ela optou por isso. Né? Então, assim, não é ruim, não é feio estar sem um companheiro naquele momento. Às vezes é até tranquilizador, né? Regenerador. Você se descobre de uma tal forma, você descobre, né, suas potencialidades de uma tal maneira que você às vezes não iria conhecer. E, assim, a vida não é definida pelo momento que você está vivendo, ela é mais que isso, né? Ela é muito mais que isso, e ela é uma bênção. Às vezes eu penso, gente, se lá atrás, né, eu não tivesse seguido, não sou exemplo para ninguém, né? Mas se eu não tivesse seguido, quanta coisa eu não teria hoje, quantas possibilidades eu não teria, e quanto, né, até da sobrinhazinha, olha só, que beleza é você ter mais idade, você ver na sua geração, né, chegando outras pessoas, chegando outras vidas na sua vida.
Bom, para fechar, acabei aqui furando com a hora lá da doutora Ana Paula, me perdoe, mas eu não poderia deixar de aproveitar essa oportunidade, doutora Ana Paula, de forma nenhuma. E toda vez que alguém fala para mim assim, gente, olha, Cláudio, essa pessoa, ou a própria pessoa fala, eu não sou muito boa de falar em público, como me falaram ontem, a doutora Ana Paula, ela fala, explica tudo muito bem, mas assim, em público, em rádio, ela não fala muito. Aí eu já com minha bagagemzinha já de idade, né? Eu fui dormir na maior tranquilidade, que toda vez que alguém fala para mim isso, no outro dia eu tenho aqui, como tivemos, né, Suzy? Nós tivemos aqui, vamos ter sempre, tenho certeza, da nossa parte vai ser sempre bem-vinda, a doutora Ana Paula dando um show de bola aqui, com suas declarações firmes, contundentes e sobretudo, sabe, batendo aonde dói, acertando na mosca que precisa ser de fato feito para resolver o problema. Então, né, eu acho que valeu demais. Eu quero te agradecer muito, doutora Ana Paula de Oliveira Carvalho, delegada da Polícia Civil e titular da DEAN, e sobretudo, a partir de hoje, já começa a preparar suas palestras aí, porque eu vou ser o primeiro a frequentar e divulgar também. Parabéns pelo seu dia, parabéns pelo seu trabalho aí à frente da DEAN, né? Que Deus continue te iluminando, abençoando aí a você. Dê um abração também, um agradecimento especial ao Marcelo, que ajudou a gente aí na técnica aí para poder, né, correr tudo bem, mas sobretudo a toda a sua equipe. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelas suas palavras, e espero que as mulheres que ouviram, que acompanharam ou que vão ouvir, que vão acompanhar ainda, né, possam ter o efeito realmente encorajador das suas palavras. Agora eu fiquei até sem graça com suas palavras. É uma característica minha, eu sou muito tímida, então você falou que você foi dormir e eu já não dormi. Eu começo a tremer, ter taquicardia, eu não gosto realmente de falar em público, mas eu também sei que tem determinadas ocasiões que a gente precisa falar, e assim, o seu programa, eu assisto esse programa, sei que é muito ouvido, e assim, que se a gente poder tocar, né, a mente, o coração de uma mulher que seja, já é um papel cumprido, eu já fico feliz. Então, eu que agradeço, desculpa não poder ficar mais, Josiane Morumbi está me esperando lá no CEAM, que a gente agora tem outro evento, e o dia hoje é cheio. Para variar, né? Aliás, por gentileza, transmito um abraço lá, a Josiane Morumbi tem feito um trabalho muito bacana no CEAM, a doutora Priscila, o corpo jurídico dela lá e toda a sua equipe aí também. Tá bom, muito obrigado, valeu. Suzy, quer falar, despedir aí da doutora? Fica à vontade. Doutora, olha, foi um prazer estar aqui, mais um momento de muito aprendizado e, assim, dar os parabéns pelo trabalho que a senhora desempenha, e força aí, porque eu sei que precisa de muito, não é nem a força física, nem de capacidade, mas eu sei que é a força interior, que são histórias que às vezes tocam de maneira assim, muito profunda a gente. Então, assim, minha admiração pelo seu trabalho, pelo papel que a senhora tem desempenhado, e contando aqui com a gente, contando com a revista. Eu tenho agora a revista aqui, meu condomínio, a gente tem feito algumas campanhas também contra a violência. E vou passar lá na DEAN, vou deixar uma revista para a senhora conhecer. Lá, vamos tomar um café lá. Vou sim. E parabéns aí pelo desempenho. Muito obrigada. Parabéns. Tchau. Sucesso. Bom dia para a senhora. Bom, são 8h51. Muito obrigado aí a doutora Ana Paula de Oliveira Carvalho, delegada da Polícia Civil, titular da delegacia especializada em atendimento à mulher. Suzy, a gente fecha por aqui também, não quero ficar tomando aí o seu dia, naturalmente, seus compromissos hoje, que também não são poucos, né? Essa meninada está crescendo aí na sua família, que bom. Pois não. Eu estou assim, hoje, esses dias, até o dia 19, que a gente vai fazer um evento
a Expo Meu Condomínio, que vai ser lá no Saara, estão sendo bem corridos. E hoje à noite eu estou lá na Uniflu, né, minha casa, eu falo que é minha casa do tempo que era FAFIC, tá, gente? Aliás, do tempo que era Faculdade de Filosofia. Mas eu vou estar lá na aula inaugural falando sobre mulheres empreendedoras. Não estou na arte porque a Maia ia nascer hoje, né? Então eu já tinha separado, tinha acabado minha agenda toda hoje e amanhã. Só que, né, ela foi do tempo dela, já foi mostrando do jeito que ela é. Quem manda, né? Eu veio do jeito que ela quis e nasceu no sábado. E aí eu vou estar hoje à noite lá na Uniflu, com muito prazer. Já tem, acho que é o segundo ano na aula inaugural, o terceiro ano falando para jornalistas, né, para os nossos futuros jornalistas, para essa geração, né, que a gente coloca tanta expectativa assim, neles. E convidar também a todos, você também, para estar lá com a gente no dia 19, lá na Expo, Meu Condomínio. A revista é essa aqui. Eu queria que você falasse. Não, eu queria que você falasse mesmo. Aí, por favor, por favor. Me fala sobre esse desafio aí de ser CEO de uma revista. Gente, em tempos de virtuais, né? Como é que é isso? Em tempos virtuais, num mundo que assim, o mundo condominial é muito, sim, ainda, né, de homens, né? Mas assim, eu fui muito bem acolhida, era uma coisa que eu não imaginava fazer, eu não via a potencialidade do mercado condominial, fui apresentada a ele, né, a esse mercado, comecei a trabalhar nisso e comecei a ver assim, outros, no sul do país, em grandes centros, no Rio, São Paulo, Brasília, o mercado condominial é muito forte. Não falo assim a quantidade de condomínio, mas a organização, quantidade de feiras, exposições, de debates. A gente nesse mundo tem assim astros, né, do mundo condominial mesmo, tem páginas com 30 mil, 40 mil, 50 mil, mais de 100 mil seguidores. E assim, eu estou com esse desafio, estou começando agora, estudando muito, conhecendo muito. A gente vai fazer esse evento lá no Salão Diamante do Saara Plaza Shopping. A gente tem empresas de fora que estão vindo expor aqui. A gente vai ter também um dia inteiro, vai ser um dia inteiro de palestras, de conhecimento para os síndicos, de conhecimento para aqueles que não são síndicos, mas assim, nem pensam na sindicatura como uma possibilidade de renda, de profissão. Então, que pensem, que entendam, porque hoje existe o síndico profissional, existem cursos para isso, existem síndicos que administram 10 condomínios, que administram 20 condomínios. Fora daqui, aqui em Campos eu não conheço mais, né, com maior quantidade que isso, mas eu conheço fora daqui que administram 50 condomínios. Claro que eles têm uma estrutura, mas assim, é possível o síndico, aquela imagem do síndico hoje, que era aquele aposentado que não está fazendo nada para não pagar o condomínio, aquela imagem, né, esse personagem está sendo tirado do mercado. E não é assim nenhum preconceito, nem nada. É porque o mercado hoje, ele cobra muito, cobra muito tanto conhecimento quanto técnica, e esse síndico ele pode responder tanto civil como criminalmente pelos atos praticados em um condomínio, né, na sua administração. Então, assim, existe toda uma rede, existem as administradoras que dão apoio aos síndicos, existem hoje empresas especializadas em cobrança de inadimplência, que é um problema muito sério em condomínios. E a gente está, na Expo, a gente vai trazer todos esses temas e vai trazer também, vai falar sobre sustentabilidade também, que é uma questão importante, e vai falar também sobre quais os caminhos, né,
para que esses condomínios tornem espaços melhores de convivência. A gente tem questões sérias de violência contra síndicos, contra síndicas, a gente tem questões sérias de violência dentro dos condomínios, a gente pode citar vários que acontecem, já aconteceram aqui em Campos, outros que já aconteceram fora daqui. Mês passado, em São Gonçalo, um vizinho matou o outro porque achou que o cara era assaltante, que é vizinho. Então, assim, você não conhece o seu vizinho. Tem a questão do preconceito, do racismo. Então, são várias questões que precisam ser trabalhadas, precisam ser debatidas. E também a parte técnica, existem cursos, o síndico precisa entender um pouco, mesmo que ele tenha administradora, ele precisa entender um pouco de administração, ele precisa entender um pouco da parte jurídica, do que ele pode fazer, o que ele não pode fazer, o que ele tem autonomia, tem coisas que ele não tem autonomia. Agora tem a LGPD, agora tem essa questão que, como ele protege o dado, como a empresa vai proteger os dados dos condôminos, das pessoas que entram nos condomínios. Existe o e-social, porque agora o síndico, os condomínios são obrigados a passar ao governo federal, o governo está cobrando mesmo todos os dados dos seus funcionários. O condomínio não tem funcionário, mas ele tem uma empresa que presta serviço. Se essa empresa não passar os dados de maneira correta, não passar os dados no prazo, o síndico pode ser corresponsabilizado, ele tem que saber, ele tem que acompanhar essa empresa que presta serviço àquele condomínio que ele administra, se ela está passando as informações. Então, a gente tem toda essa complexidade, e a revista, em tempos de digital, ela ainda faz diferença. Eu falo assim, você anunciou só no digital, ótimo, você atingiu, milhares de pessoas. Acabou aquele período que você anunciou, acabou, aquele anúncio não volta mais. Só que a revista, ela é distribuída em consultórios de administradoras, e aí, daqui a um ano, se você não anunciar mais, uma pessoa vai chegar num consultório, vai encontrar essa revista, vai folhear e vai ver seu anúncio lá. Vai ver o trabalho que você faz ali ainda. Então, assim, é um anúncio que não acaba nunca. Porque a revista tem uma boa qualidade, ela traz assuntos importantes, pertinentes, tanto para síndicos quanto para condomínios. Então, assim, ela ainda tem o seu lugar e acho que vai ter por muito tempo. Só que a gente não é só impressa, a gente é digital também, a gente tem as redes sociais. Nosso Instagram é Revista Meu Condomínio _. A gente tem o nosso site, que é revistameucondomínio.com.br. Ali no site a gente traz mais tanto essa questão de condomínios, dicas para síndicos, para condôminos, mas a gente traz também informações de infraestrutura, de cidades, a gente expande um pouquinho mais a cobertura. E a Expo, a gente tem as inscrições lá, se entrarem lá no Instagram, no site da gente, vou ter lá as inscrições para serem feitas. Tem o presidente nacional da Confederação, presidente da Confederação Nacional dos Síndicos, Sérgio Craveiro, que assim, é uma personalidade reconhecida, ele participa no Brasil inteiro de palestras e visita o país inteiro, levando esse conhecimento para síndicos, trabalhando essa questão da valorização da sindicatura. A sindicatura hoje é uma oportunidade de emprego para quem que está disposto a trabalhar, para quem está disposto a ser sério, a conhecer, a estudar. É uma oportunidade boa, não é uma oportunidade ruim. Assim, o síndico profissional, ele tem um salário, ainda é um salário, às vezes, difícil o condômino entender aquilo, mas se a gente tem síndicos profissionais
que são excelentes, que desenvolvem trabalhos excelentes aqui. Cada edição da revista a gente vai trazer um síndico profissional dando uma entrevista, falando da sua experiência. Essa edição, a gente está na 5ª edição da revista, vai para a 6ª. Dessa vez a gente trouxe o Marcelo, que é síndico lá do Royal Boulevard, o Marcelo Valentim, né, que faz o trabalho lá no Royal, mas ele tem outros condomínios também que ele administra, ele faz um trabalho assim, excelente lá. E a gente tem vários assuntos, né, a gente trata essa questão da violência contra síndicos, a gente tem um advogado falando sobre isso, a gente fala sobre administração, energia solar, né, que esse ano é um ano assim, crucial para quem queira colocar energia solar, melhor que aproveite esse ano, né? E as empresas estão fazendo vários facilitadores para poder viabilizar isso, porque a partir do ano que vem começa a ser cobrada uma taxa, né? E até quem fizer esse ano, até janeiro do próximo ano, consegue colocar sem essa taxa durante um bom período. Então, assim, a gente traz muita informação jornalística, né, que é a minha raiz sempre, e também com dicas, com informações. A gente está fazendo um trabalho diferenciado. Estou fazendo aqui trouxe uma matéria aqui com o Plínio Bacelar, né, que completa 80 anos esse ano, quer dizer, uma das empresas familiares mais antigas aqui de Campos, familiares com sucesso, né, que é um laboratório assim, patrocinador aí de vocês desde, acho que foi o primeiro. O contrato número 1 da rádio, isso aí. Então, trago também uma matéria com eles, falando do trabalho que é feito, todo esse decorrer que foi feito do Plínio, e também convidar todos a participarem. Vai ser num sábado, no dia 19 de março, lá no Saara Plaza Shopping. Tem a inscrição, mas podem entrar em contato com a gente através do direct, pelo telefone também que a gente tem da revista. Vou falar o telefone aqui que eu vou ler. É o 22 99 282 9398, que é o telefone aqui da revista. E entrar, empresas que queiram expor, a gente ainda tem poucas vagas, mas a gente ainda tem algumas vagas. A gente está recebendo muita procura de empresas de fora. A gente vai ter assim, uma exposição bem legal, e a gente já fez em dezembro, a gente fez uma homenagem aos síndicos. A gente reuniu os síndicos de mais de 40 condomínios, né, no dia 30 de novembro, que é o dia do síndico. Depois a gente fez, eu falo, como um projeto piloto da Expo, no dia 14 de dezembro, isso foi na CDL, e foi um sucesso também. A gente fez além das palestras, fez uma roda de negócio, de conversas com os síndicos contaram experiências, e as empresas também puderam compartilhar e perguntar a eles o que poderiam fazer para melhorar o relacionamento com esses síndicos. Então foi assim, excelente. Eu falei pra caramba. Tá, justíssimo, tá muito bom. Inclusive, tá borbulhando aqui um monte de ideias para trocar com você sobre essa revista aí. Muito obrigado pelo seu carinho, boa sorte aí sempre para você. Sou muito fã do seu trabalho, sou muito fã do ser humano, Suzy Monteiro. Eu acho que você é um exemplo muito bacana para todos nós, homens, mulheres, independe, né? E espero que sua vida seja sempre assim, norteada por muita luz, por muita paz e por muito sucesso. Claro, com prosperidade também, né? Porque não faz mal a ninguém, né? Já foi o tempo que você ganhou muito bem aqui na Folha, Luísio sabe disso, me lembra. E você já fez lá o seu... Como é que já fez o seu pé de meia, né? Então agora é só para passar tempo. Suzy, sucesso para você, amiga. Parabéns pelo seu dia. Eu espero que você entenda
esse trabalho de hoje que você teve de estar aqui com a gente, colaborando, ajudando, mas que você entenda como uma homenagem da gente aqui do grupo, que é dirigido por uma mulher fantástica, que é a Dona Diva Abreu, um exemplo pra gente. Fantástico, fantástico. É um exemplo de empresária, como eu falei, assim, são poucas empresárias que têm esse sucesso que ela faz, assim, a Folha é uma conjunção muito feliz, né? Do jornalismo impecável de seu Aloysio, assim, meu amor eterno, né? Assim, eu falo que era um amigo da minha filha, e olha, assim, a diferença de gerações, mas assim, era hiper carinhoso com minha filha, conversava muito com ela, tinha um carinho enorme ela por ele, e eu, assim, admirava enormemente, tinha, assim, um carinho muito grande por ele. E Dona Di, assim, era o jornalismo e a parte empresarial com Dona Diva, que assim, é um exemplo para todo mundo, sabe, para homens e mulheres, né, de que é possível sim fazer um trabalho sério, fazer um trabalho correto, com sucesso, né, e trazer assim a Folha ao que é hoje e que vai ser sempre, né, a Folha, né, de novo, mesmo com os meios digitais, mesmo com isso tudo, né, o jornal impresso ainda tem o seu valor, vai ter ainda por muito tempo, e a marca Folha, né, está definitivamente, né, aqui não só na região, mas no Brasil inteiro. E eu tenho assim, muito orgulho, né, de ter trabalhado, ter aprendido muito, né, e ter crescido muito, né, doei muito também, um pouco de mim, mas assim, acho que foi assim, excelente também o tempo que eu passei aí. Fiz a inauguração da Folha no ar, da Rádio Folha. Foi uma das minhas últimas matérias. Foi. Legal. Foi mesmo. E honrado por isso, claro. Suzy, obrigado, meu amor. Bom dia. Feliz Dia das Mulheres, sempre. Obrigada a todas, mulheres. Feliz dia, que esse feliz dia de hoje seja um feliz dia sempre. Acreditem em vocês, porque é possível. Grande beijo, Cláudio, obrigada pelo convite. Tá, eu que te agradeço sua presença aqui, pelo amor de Deus, não abro mão. São 9h09. A você, mulher, então, toda a nossa programação, claro, todo o nosso carinho e homenagem a gente hoje com a programação especial para o Dia da Mulher. O Folha no Ar volta a partir de amanhã, eu vou tirar um dia de férias, naturalmente, e aí nossa equipe vai assumir aqui o comando do Folha no Ar. E a gente volta no final, para não falar 1º de abril, 31 de março, tá bom? Um bom dia a todos e até lá. Mas hoje eu continuo, vamos até meio-dia ainda. A Unimed Campos está presente na vida de milhares de pessoas na cidade, oferecendo bem-estar, saúde e assistência quando você mais precisa. O Eduardo do Apoio Agrícola,